Paz do Senhor, meu irmão, paz do Senhor, minha irmã, testemunho de livramento no dia de hoje. Irei contar um testemunho que aconteceu há muito tempo. Eu tinha 12 anos de idade, tenho 39 anos hoje, né? Mas pode edificar a tua vida, né? Vai edificar a tua vida. Você que está assistindo, né? Fizemos uma viagem, a minha irmã estava namorando e fomos conhecer o namorado dela. Fomos para um lugar chamado Barragem de Pirapama, é aqui perto. E, irmãos, eu não sabia nadar, né? Não sabia nadar há muito tempo sem ir num rio, sem ir numa praia. E o que aconteceu? Nós ficamos em cima nas pedras com a minha mãe, o marido da minha irmã, o esposo, não, o namorado dela ficou embaixo. E eu via ele no rio. Eu via ele tomando banho. E eu achava que aquilo ali, a água tava, né? Eu via o corpo dele pra cima ainda e eu achava que ele tava, que a água tava rasa, que dava pra ir. E antes disso, irmã, antes disso acontecer, eu estava muito rebelde. O Senhor, ele tinha mostrado pra mim, tinha revelado que tinha um plano na minha vida, que ia fazer algo. Deus, ele me chamava muito pra oração. Eu sentia aquela sede, aquele desejo de buscar. E eu não sabia como. E o que aconteceu? Eu comecei a me rebelar, comecei a usar roupas que não estavam agradando ao Senhor, comecei a seguir por caminhos diferentes. E Deus usou uma irmã e disse: Deus, eu vou marcar um encontro contigo, né? Eu, nesse período, já era batizado com o Espírito Santo. O Senhor tinha me batizado, Deus tinha, né, feito promessas para mim, mas eu comecei a sair do que Deus, do projeto de Deus na minha vida. E a irmã disse: Deus, ele vai marcar um encontro contigo. E eu ri dela, não acreditei. E fomos para esse lugar tomar banho, né, nos divertir. E, irmãs, eu pensei comigo: não, eu vou. É raso, meu cunhado tá ali, é raso. Eu via a cabeça dele para fora, eu achei que dava para ir. Irmãs, e tinha umas meninas sentadas assim, perto das pedras. E eu sei que assim que eu cheguei na água, que eu toquei o pé na água, eu escorreguei, caí dentro de um buraco. E pulava, consegui me levantar. Assim que eu me levantei, não deu tempo nem de respirar, cair dentro de outro buraco mais fundo ainda. Era como se fosse um buraco rodeado de pedras. Não sei explicar direito. Eu sei que, mas ali eu comecei a morrer, né? Foi um momento muito difícil, mas eu me lembro perfeitamente daquele dia. As meninas estavam ali, elas acharam que eu estava brincando. Elas acharam que eu estava brincando. Minha mãe não lembrava de mim, ficou lá em cima com as minhas irmãs, não lembrava, ela não via eu saindo. E eu comecei, irmãs, a pular, eu pulava, eu botava só minha mão, eu conseguia botar a mão, aí fazia assim, acenava, dava tchau, chamava. Mas elas achavam que eu tava brincando, as meninas achavam que eu tava brincando. Pra mim foi a eternidade, mas foi muito pouco tempo isso aí, né? A gente não consegue passar muito tempo sem respirar. E o que aconteceu? E eu tentei todas as formas, mas veio muita lembrança na minha mente. Eu me lembro que eu lembrei, né, de tudo que tinha acontecido na minha vida desde a minha infância. E eu pensava, né, meu Deus, os vizinhos vão dizer, Lisiane foi tomar banho e morreu, vão pro meu enterro. E pensei como seria o meu enterro tudo. E sei que, irmãs, quando eu vi que não tinha mais jeito, eu já tava sem força, eu tinha bebido muita água, porque quanto mais eu abria a boca, mas por onde tivesse buraco, pelo nariz, onde tivesse buraco, entrava água. Eu vi que não tinha mais jeito, havia uma lembrança de como estava a minha vida com Deus. Eu me lembrei, eu disse: meu Deus, se eu morrer agora eu vou pro inferno. Eu pensando, eu não abria a boca, não podia, porque quando eu abria a boca eu não falava, entrava água. Eu gritava pelo meu cunhado antes disso e eu bebia mais água ainda. Então na mente mesmo eu disse: Deus, me perdoe pelos meus pecados, perdoe pelo que eu tenho feito, por não estar na tua direção. E fiz uma oração rápida, irmãs, e naquele momento eu senti uma paz. Não tem aquela paz, aquele alívio lá dentro da alma e pronto. E a minha vista escureceu, eu não vi mais nada. Vi o meu corpo descendo rio abaixo, não na correnteza, mas descendo para baixo do buraco. Porque eu não tinha mais força para lutar, não tinha mais força em mim, eu não conseguia mais lutar. Eu tinha pulado muito, eu não conseguia, eu não sabia nadar. E nesse momento foi justamente quando Deus fez a minha mãe lembrar de mim. E minha mãe disse que viu a lembrança, cadê Lisiane? Ela olhou para trás, olhou para um lado para o outro e ficou nervosa e começou a pular, a gritar. E ela disse que perguntou às meninas: vocês viram a menina? Ela disse: ela tá ali brincando. E minha mãe disse que quando olhou, ela disse que viu os fiapos do meu cabelo descendo assim. Foi quando eu orei, né, que eu não tinha mais força, e que eu desci rio abaixo. Aí foi quando o meu cabelo, né, ela viu as pontinhas do meu cabelo descendo assim nas águas. Ela começou a gritar. Não tinha ninguém, a menina não sabia nadar. Ela não sabia nadar, minhas irmãs não sabiam nadar, meu cunhado estava longe. Não tinha jeito, irmãs. Eu ia morrer naquele dia. E eu desmaiei, né? Na água eu ficou tudo escuro, eu não lembro mais. Eu lembro só que ficou minha visão, eu fiquei muito cansada, eu não tinha mais força. E eu vi o meu corpo descendo no rio abaixo. E foi quando ela disse que vinha dois rapazes, eles correram bastante, conseguiram chegar a tempo e deram vários mergulhos, não conseguiram achar o corpo. E foi que ele disse onde foi o lugar, ela apontava, e foi que ele mergulhou outra vez. E conseguiu achar o meu corpo, irmãs. Eu já tava ficando roxa, não tava mais respirando, não tinha mais respiração, o coração tá bem fraquinho batendo, né? Aí foi quando ele fez respiração boca a boca várias vezes. Aí foi quando que eu tornei, eu lembro que tava escuridão, tudo escuro. Aí daqui a pouco eu vi uma luz brilhando.
Era a luz do sol. Quando eu abri, eu vomitei muito. Olha, eu passei o dia vomitando, vomitando, vomitando. E naquele dia, irmãs, eu vi o livramento de Deus na minha vida, né? E o que eu quero passar para você, né? Que Deus ele é um Deus que chega, quando Deus tem um plano na vida da gente e que a gente sai dos caminhos daquilo que Deus ele quer para a vida da gente, irmãs. Ele é um Deus que ele chega, né? A irmã falou para mim, Deus vai marcar encontro contigo. Eu ri, né? E Deus realmente ele marcou encontro, ele sabe como fazer. E outra coisa, irmãs, que muitas pessoas, né, que pensam, né? Não, mas fulano morreu, foi pro inferno. Então pode julgar ninguém. Porque se eu tivesse morrido naquele dia, todos diriam que eu fui pro inferno. Porque sabia a minha vida como estava, né? Mas, irmãs, Deus, ele ouviu minha oração. Ele me perdoou, eu senti paz naquele momento. Se eu morresse naquele momento, eu iria com Cristo, né? Então, teremos surpresas do outro lado. Não sabemos, irmãs, da vida de ninguém. A gente não pode julgar, porque a gente não sabe. Só quem sabe do momento é Deus. Um afogamento, acho que não passa mais... Pra mim, foi a eternidade. Pra mim, durou muito tempo. Mas foi uns 2 minutos. Né? E o rapaz falou, se tivesse passado mais meio minuto, nem 1 minuto, ela não tinha suportado, porque o meu coração estava batendo muito fraco. Eu já estava ficando, né, roxa, porque muito tempo sem respirar. E eu não respirava mais, teve que puxar a respiração novamente para que eu tornasse novamente. E tava todo mundo chorando ao meu redor, passei o dia todo eu vomitando, A minha barriga tava como se fosse grávida de 9 meses, assim, ó. Muita água eu bebi. Por onde tinha buraco entrava água, né? Então, irmãos, a gente não pode julgar ninguém, a gente não sabe do dia da manhã. E a gente não pode julgar ninguém, porque muitas pessoas vão parte desse mundo e dá tempo ainda, porque eu orei na mente. Eu não falei, porque não tinha como, se eu falasse entrava água. Então na mente ali eu orei e Deus ouviu minha oração, né? Então fica uma reflexão para mim e para você, para que a gente não julgue. E para que a gente creia, né? E não saímos da direção de Deus. Quando Deus tem um plano e um projeto, ele executa, irmãs. Quer você ou não, ele faz, o querer é dele. Né? Ele disse para mim, ele né, se revelou de diversas formas, mas por conta de uma pessoa, eu era da Terceira Batista nesse tempo, e eu tinha sido batizada com o Espírito Santo, eu estava muito feliz com Cristo, né? E por conta de uma pessoa, algo que ela fez, me entristeceu, e eu saí, né? Saí, aí não queria mais ir para a igreja, comecei a usar roupa de alça, fiquei bastante rebelde, né? Aí foi quando o Senhor falou que ia ter um encontro comigo, eu zombei, eu ri, e o Senhor ele fez, irmãs, e hoje eu estou aqui. Né? Agradecendo a Deus pelo que ele fez na minha vida e contando esse testemunho para edificar a tua vida, né? Amém. Fique na paz de Deus.